O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, foi como uma cobra venenosa lutando pela democracia no evento mais tenebroso da história do mundo. A participação brasileira foi muito disputada pelos dois grupos de combatentes, ou seja, pelo eixo e pelos aliados. O presidente da época, Getúlio Vargas, antes de decidir qual dos dois lados o Brasil apoiaria, procurou tirar a maior vantagem possível dos dois lados. E dessa forma, o presidente buscou garantir os melhores benefícios para o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao canal. Já que estamos começando o nosso vídeo, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, você sempre irá encontrar vídeos sobre histórias antigas e magníficas. Os americanos haviam ampliado a sua influência econômica mundial após o New Deal e o Estado alemão, desde que Hitler assumiu o poder. Por consequência disso e da política adotada por Vargas, o Brasil conseguiu celebrar uma série de compromissos com esses dois estados. Assim, era muito complicado manter a neutralidade brasileira no período da Segunda Guerra Mundial. Era muito difícil se manter neutro, tanto pela ideologia interna que contraria os liberais, como pela rivalidade crescente entre a Alemanha e Estados Unidos na América Latina. O pensamento de Vargas era de manter as relações comerciais, tanto com a Alemanha como com os Estados Unidos, e se afastar do plano político. Vargas tinha decidido construir uma usina siderúrgica e organizar o país no campo econômico e militarmente, ao mesmo tempo que resistia às pressões. Negociando com os Estados Unidos e com os alemães ao mesmo tempo, Vargas conseguiu apoio americano para o seu projeto. Dessa forma, logo o Brasil se viu obrigado pela pressão americana a romper relações diplomáticas com as forças do eixo. Entre os últimos meses de 1941 e o começo de 1942, ocorreu o acerto dos últimos detalhes entre Vargas e Roosevelt para a consolidação do projeto brasileiro. Hitler, sabendo da aproximação de Vargas e Roosevelt, começou a manifestar o seu desagrado com o povo brasileiro. Os nazistas, no começo, atacaram navios brasileiros de transporte em regiões distantes da costa do Brasil. Posteriormente, as forças de Hitler começaram com os ataques aos navios de transporte próximos da costa da região Nordeste. No mês de agosto de 42, 6 embarcações do Brasil foram atacadas pelos nazistas, o que acabou com a existência de 600 brasileiros. A situação despertou a ira do povo brasileiro, que começou a exigir que o presidente Vargas declarasse guerra contra os alemães. O Brasil entraria na Segunda Guerra Mundial em junho de 1944, ao lado dos países aliados. Os países aliados na Segunda Guerra Mundial foi um tema tratado em nosso vídeo no canal que você acessa por meio do segundo link da descrição. A declaração de que o Brasil entraria em guerra contra as potências do eixo fez com que o governo mobilizasse um contingente militar para ser enviado para a Europa. Em novembro de 1943, foi construída a FEB, ou Força Expedicionária Brasileira, e militares de todas as partes do Brasil foram convocados, com a finalidade de criar um grupo de cerca de 25 mil combatentes, sob o comando do general João Batista Mascarenhas de Moraes. O envio da tropa de pracinhas brasileiros surgiu através de uma demanda interna do governo de Getúlio Vargas. Apesar das demandas de Vargas, a participação brasileira no conflito mundial encontrou a resistência dos aliados, que não confiavam na pouca preparação dos brasileiros. Os combatentes brasileiros foram incorporados no 5º Exército dos Estados Unidos e atuaram nas operações ao norte da Itália. No princípio, os pracinhas se mostraram despreparados e mal equipados para as batalhas. Isso ficou evidente nas primeiras operações. Os pracinhas brasileiros sofreram muitas baixas nos confrontos contra os alemães e acabaram sendo obrigados a recuar. É importante observar que, além do despreparo dos pracinhas, os alemães se encontravam na defesa e munidos de equipamento mais potente. Após novo treinamento, desta vez com os combatentes americanos, e reaparelhamento, os pracinhas foram enviados ao combate. Dessa forma, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, teve grande participação na conquista de Monte Castelo, em fevereiro de 1945. No final da Segunda Guerra, dos 25 mil soldados enviados para a luta, cerca de 454 pracinhas não voltaram para o território brasileiro. Devido à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, o governo de Vargas foi convidado a colocar as forças do Brasil em outros locais. Entretanto, o Comando Militar Brasileiro não aceitou o convite, conforme conta o historiador norte-americano Francis Daniel McCann. Agora dê o seu like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Tchau, tchau!